Salve, salve aí, Petroheads, aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui, a primeira lista aqui de 2023 aqui no canal Vida de Racer. E pessoal, neste vídeo aqui eu estou trazendo aqui para vocês um videozão top aqui, onde eu estarei apresentando aqui para vocês nada menos que 7 carros que foram lançados em 1993 que você já pode importar os primeiros exemplares aqui para o Brasil. Porque para quem não sabe, no ano passado eu fiz uma listinha também de, se não me engano, 5 carros que já podem ser importados aqui para o Brasil, só que no caso no ano passado eram carros que haviam sido lançados em 1992. Porque, para quem não sabe, aqui no Brasil existe uma regra que carro usado só pode ser importado de outro país se ele tiver 30 anos ou mais do que isso. Ou seja, fez 30 anos, já pode trazer. É óbvio que daí tem burocracia, não vou falar de imposto, não vou falar de preço, nada disso. Só vou exemplificar aqui alguns modelos que você já pode trazer para o Brasil de forma legalizada, tudo, porque já se enquadra dentro da legislação, que realmente só permite carros com 30 anos ou mais, no caso de carros usados. Ou seja, para você importar um carro de fora, tem 2 critérios: ou tem que ser 0 km, no caso do carro 0 km, daí pode ser de qualquer ano todo, ou no caso dos carros usados, tem que ser 30 anos ou mais. Os Estados Unidos também tem uma regra parecida com essa, aqui lá é 25 anos ou mais, aqui já é 30. Mas então vamos conhecer esses carros aqui? Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então bora pro vídeo, que essa lista aí de 7 carros está bem interessante. Então vamos começar então, pessoal. Partiu e solta a vinheta. Pessoal, lembrando que este vídeo aqui eu estou gravando no dia 3 de janeiro, basicamente, que foi a data que infelizmente faleceu um lendário piloto de rally e de drift, um cabuloso e lendário Ken Block aí. Descanse em paz, tanto que eu até postei uma imagem lá no Instagram do Vida de Racer, lá, uma imagem do Mustang dele, único lá, do Forza Horizon 5 em preto e branco, como se fosse uma homenagem que eu fiz. Basicamente aí, descanse em paz, Ken Block, você foi um piloto sensacional. Um dia eu vou trazer um vídeo apenas dedicado a ele, beleza? Mas eu vou estar então inaugurando esta lista aqui com a 7ª posição, que é o Golf Variant MK3. Sim, para quem não sabe, o Golf estreou aqui no Brasil, inclusive nesse mesmo ano de 1993, nessa geração, na 3ª geração, na MK3. Só que acontece que a Volkswagen só lançou aqui a versão hatch dele. Ou seja, e por que eu falo que você já pode trazer a perua aqui para o Brasil? Porque a perua foi lançado nada menos que nesse ano de 93. Ou seja, é um carro mas muito, muito interessante mesmo, cara. É um carro assim bem legal mesmo. Na minha opinião, o Golf MK3 é um carro assim que eu acho assim incrível, cara. Eu acho assim um carro assim muito, muito top mesmo, na minha opinião. Eu acho que de todos os Golfs, para vocês terem uma ideia, o Golf MK3 assim, ele tem um design que é único, na verdade. Porém, foi apenas em 1993 que a Volkswagen lançou a Golf Variant.
Isso mesmo, que é a versão perua do Golf, ou seja, que inclusive existe até hoje, mas foi lá em 1993, na geração MK3, que isso começou. E detalhe, tem uma versão desse carro que é a versão GT com motor VR6. Cara, mano, pense nisso, uma perua aqui, geralmente com motor com desempenho que você vai encontrar de uma forma um pouco similar no Audi RS2 Avant. Só que no caso desse motor, é óbvio que no caso do Volkswagen ele não é tão potente assim, quanto no Audi, mas ainda assim, cara, o VR6 tem um ronco absurdo e é um motor incrível, cara. Recomendo muito mesmo vocês adquirir, né, basicamente qualquer carro aí da Volkswagen com motor VR6. Aqui no Brasil, se não me engano, teve o Golf GTI VR6, que é uma série especial lá que tinha carroceria 2 portas, né, geração sapão, e que é numerada em 99 unidades. Mas nesse caso aí, como estou falando de carros que já dá para você importar, ou seja, carros usados que foram lançados lá em 93 e que já dá para se importar esse ano, basicamente essa versão também entra, porque ela também foi lançada junto ali. Tem o Golf variante normal, basicamente, que também dá, só que é óbvio que essa GT é bem mais cobiçada. Mas tá aí na nossa 7ª posição, o Golf Variant MK3 já é um carro que você já pode trazer para o Brasil legalmente, ou seja, os primeiros exemplares lançados lá em 93. É óbvio que daí com o passar dos anos já até não será tão difícil ver um na rua. Então, que na 6ª posição agora nós temos o Fiat Coupé Turbo. Mas aí você vai falar, mas Fiat Coupé já tem no Brasil, já Fiat trouxe carro para o Brasil. Sim, pessoal, a Fiat trouxe carro para o Brasil, mas tem uma diferença. A Fiat só trouxe aqui para o Brasil a versão com motor 1.8 16 válvulas aspirada. Sim, motor aspirado, ou seja, que é um motor já bem conhecido que tem lá no Tempra e no Tipo. Não é um motor assim que chega a ser tão robusto assim, mas ainda assim não é um motor tão difícil de manter assim, porque ele até que tem uma boa oferta de peças, tudo, porque compartilha lá com o Tipo e com o Tempra, basicamente isso. Mas a versão que você já pode importar também, e que inclusive você poderá importar nos próximos anos, é a versão com motor 2.0, 16 válvulas, 4 cilindros, turbo, Twin Cam, isso mesmo. E que motor é esse que você está falando? É exatamente o motor que equipa o Lancia Delta HF integrado, que é aquele carro de rally iradaço que a Lancia criou lá no início dos anos 90. Basicamente, aquele carro que tem a pintura da Martini e tudo mais. É basicamente o mesmo motor daquele carro. E anda pra caramba, cara. Anda pra caramba aquele motor, cara. Realmente é um foguete absurdo. É óbvio que daí depois de alguns anos depois, a Fiat lançou a versão Turbo Plus do Coupé, se não me engano, saiu lá em 96. Daí essa já substituía esse motor que eu acabei de falar, o 2.0 16 válvulas Twin Cam Turbo, pelo conhecidíssimo já aqui no Brasil 2.0 5 cilindros 20 válvulas turbo, que é o motor da nossa maréia bombástica. Só que, como eu estou falando aqui de carros que já foram lançados lá em 93, que você já pode trazer aqui para o Brasil, a versão que com certeza você poderá trazer é essa versão com o motor do Lancia Delta HF integrado, que é uma máquina absoluta, ou seja, o carro anda bem. É óbvio que oferta de peça vai ser bem difícil para o motor, porque, cara, o VR6 que eu mencionei também é um pouco caro a manutenção, porque é um motor que não teve muitas quantidades aqui no Brasil. Imagina agora esse do Delta HF,
cara, realmente tem que ter um pouco de grana, mas o brinquedo é divertido, porque o Coupé já é um carro bonito por fora e por dentro, com aquele painel desenhado pela Pininfarina, cara. Agora, esse motor do Lancia Delta, cara, realmente deixa o carro mais muito legal, porque a Fiat aqui no Brasil trouxe a versão manca do Coupé, que é a versão aspirada, a versão que é manquinha. Não estou dizendo que é ruim, o motor do Tempra, aliás, não é ruim, mas é manco por padrão do carro, sendo que lá fora a Fiat lançou uma versão com motor iradaço, que é esse motor turbinado aí, Twin Cam aí, 16 válvulas 1.8. Até mesmo a versão com motor do Maréia também é interessante. Só que daí você já viu, basicamente. Nenhum mecânico vai querer mexer, além de que você terá que ter uma visitinha do esquadrão antibomba também. Tô brincando, pessoal. Então tá aqui na nossa 6ª posição de carros que já podem ser importados aqui para o Brasil, que foram lançados em 93, o Fiat Coupé Turbo 1.8 Twin Cam 16 válvulas. 5ª posição, nós temos aqui um carro que inclusive veio aqui para o Brasil, mas que veio na versão errada também, que é a BMW M3 E36, porém na versão EU-Spec, isso mesmo, na versão europeia, ou seja, que é a versão europeia da M3, porque as que vieram aqui para o Brasil é a versão US Spec, vendida no mercado americano. E daí você vai falar, mas não tem diferença? Tem e já vou falar, cara. Os M3 E36 que vieram da Alemanha são muito valorizados, até mais valorizados que os M3 E36 que vieram dos Estados Unidos. E por quê, cara? Por quê? Quando você abre o capô, você vê que o M3 alemão tem borboletas individuais e uma variação do comando de válvula totalmente contínua. E a potência também mudada, 286 cavalos a 7.000 RPM e 32,6 kgfm de torque a 3.600 giros. Tem também a versão com Redline do 7.280. Porém, o motor americano, basicamente a versão americana, tinha borboleta simples e com isso o motor produzia apenas 243 cavalos a 6.000 RPM. Ou seja, era um motor um pouco mais fraco a versão americana. Por isso que a versão alemã é tão valorizada, porque o motor é bem melhor, E então já é um carro que você já pode trazer tranquilamente o BMW M3 E36, a versão alemã do carro, que é até mais interessante e até um pouco melhor na preparação do que a versão americana. Mas tome cuidado, porque nada é mais caro que uma BMW barata. Ou seja, se você quer importar uma BMW, tenha dinheiro, porque a manutenção também é bem cara. Ou seja, o carro pode desvalorizar, mas as peças não desvalorizam. Então, vamos para o próximo então. Na 4ª posição nós temos aqui mais um carro aqui, que é o Chevrolet Camaro Z28. Agora vamos chegar nos carros mais legais de todos. O Camaro Z28 por si só, na sua 4ª geração, que foi lançada naquele ano de 1993, cara, esse aí, apesar de ele não ter tido uma boa fama, essa geração do Camaro, eu até acho ela meio bonita, até por sinal. Foi uma época que a Chevrolet tentou dar um ar mais de Corvette no Camaro, mas não conseguiu. Uma pena, infelizmente. Não conseguiu e o carro ficou bem assim, meio que esquisitão
bonitão, podemos assim dizer. Mas não é um carro que faz feio, não. O Z28, inclusive, tem um motor V8, tudo, e é bem rápido, tem um desempenho muito bom também. Cara, realmente o Camaro Z28 é um carro assim que também aí teve também teve um motor V6, mas também o motor Small Block V8, que é a mais interessante também. Inclusive, é um carro que você pode importar assim atualmente, só que esse até que ele não é tão caro assim. Ele só tá nessa lista porque ele não é tão caro, porque essa geração do Camaro ela não é tão valorizada lá fora, por isso que eu coloquei, porque a primeira geração, até mesmo a segunda e a terceira são super valorizadas, porque tem um valor histórico. A segunda, apesar de ter um visual meio controverso, ela até que é bem valorizada. Não é tão valorizado assim quanto a primeira e a terceira, mas é um pouco valorizado, mas tem um valor simbólico. Já essa aí não, essa aí basicamente a Chevrolet cometeu um erro por deixar o Camaro muito assim, mas muito com a cara, muito orgânico, assim, podemos assim dizer. O carro ficou muito orgânico. Por isso que o pessoal não curtiu muito. É óbvio que daí depois a Chevrolet melhorou o design e tudo, e o carro até que ficou um pouco melhor apresentado. Só que daí as vendas não decolaram do jeito que a GM esperava, e com isso a produção do modelo acabou sendo encerrada em 2002, ou seja, daí foram uns anos de pausa até que a quinta geração do Camaro, uma das mais famosas, chegou ao mercado no ano de 2009. Mas essa aí de 93, a primeira leva dos Camaro Z28 de quarta geração lá de 93, você já pode trazer aqui para o Brasil. Por isso que está nessa lista, e é um carro assim que você consegue até trazer por um bom preço. Só abaixar um pouquinho aqui na dica, mas tudo bem. Então tá aqui na nossa terceira posição, na nossa quarta posição, Camaro Z28. Agora vamos para o próximo. O terceiro aqui da lista é um carro exclusivo, cara. Agora vai ficar interessante porque teremos alguns carros exclusivos aqui, cara, que é o Lister Storm, cara. Esse carro aqui pode parecer desconhecido para alguns, mas se você jogou Gran Turismo, você conhece esse carro provavelmente, cara. Esse carro aqui era basicamente um protótipo das 24 horas de Le Mans, que teve uma versão feita para as ruas. E ela foi lançada em 93 e durou até 94 na versão de rua. Só que infelizmente é um carro assim que tem pouquíssimas unidades. Por isso que é um carro tanto quanto raro. O motor dele é nada menos que um V12 da Jaguar, cara. Ele usa um motor V12 Jaguar com uma potência de 546 cavalos, ou seja, 6.100 RPM, 700 kgfm de torque, olha, cara, e uma velocidade máxima de 335 km por hora. Não sei se a versão de rua faz isso, mas se não me engano a versão de pista do carro, que é a que eu pilotei no Gran Turismo, era muito rápida e tinha um ronco lindíssimo, cara. Mano, quando eu joguei o Storm no Gran Turismo 3, cara, o ronco daquele carro arrepiava de tão absurdo que era o ronco. É um ronco absurdo, mano, que esse carro tem. Porém, basicamente, a versão de rua ela é bem cobiçada, ou seja, esse é um dos poucos carros que tá aqui nessa lista que vale uma grana monstra. E por que ela está em terceiro, mas não em primeiro? Porque tem dois carros aqui que são bem mais cobiçados do que esse. Esse carro aí, apesar de ele ser um super esportivo no nível de McLaren F1,
Jaguar XJ 220 da época, ele não tem meio que o mesmo valor que esses carros acabaram agregando. Infelizmente faltou isso para eles. Mas então tá aí na nossa terceira posição, Mr. Storm V12, um carro que, se você tiver muita sorte de achar um anunciado, se você tiver grana o suficiente, você já pode trazer aqui para o Brasil. Só que tem que se atentar com o ano. Ou seja, porque se for do ano 93, você pode trazer tranquilamente. E chegando aqui na nossa segunda posição, nós temos aqui um carro que, apesar de ser bem comum, basicamente, um carro bem comum, assim, em questão, assim, nas suas versões padrões, nós temos... desculpe. A versão mais radical dele, e que hoje é bem cobiçada por ter sido uma das primeiras, que é o Porsche 911 GT2 da geração 993. Sim, essa GT2 993 foi lançado nada menos que também no ano de 1993, e ela foi a primeira versão radical do Porsche 911, ou seja, para quem não sabe, a GT2 é a variação mais radical da linha 911. E essa, basicamente, a G993 foi a primeira de todas. Ou seja, ela foi feita basicamente como uma versão de homologação para a classe GT2, uma classe de corrida chamada de GT2 da FIA. Por isso que ele tem esse nome. O motor é um 3.6 litros, ou seja, um 6 cilindros boxer flat com turbocharger, cara. Uma configuração air-cooled, cara. Olha que insano, mano. Já basta que eu gosto muito de motor air-cooled, e ainda mais essa versão aqui é radical pra caramba, que tem basicamente uma potência de aproximadamente 420 cavalos, cara. Mano, isso para 911 em 93 era o ápice, cara. Era basicamente o ápice do ápice. E chegava, tinha como velocidade máxima de 300 km por hora. No 911, que naquela época fazia mais ou menos até uns 270, 280, por aí. Mas não, a GT2 chegou e realmente quebrou essa barreira. Eu sei que teve lá o 959, que era um 911 modificado, tudo, mas o 959 era um carro de uma gama bem maior da Porsche, ou seja, um carro de topo. E agora estou falando agora da 911 GT2, que essa sim foi quando aquela configuração do 959 chegou ao 911 de rua normal. E basicamente é bem cobiçada essa geração, ela é bem cobiçada porque ela é a única GT2 que tem o motor air-cooled, porque depois aí a Porsche virou para o 996 e abandonou de vez o air-cooled para o arrefecimento líquido. Mas essa geração do 911 GT2 993 é de longe uma das minhas favoritas também, e que marcou também basicamente uma das despedidas também, ou seja, foi um modelo assim que preparava a despedida da geração 993, que ainda era derivado do projeto original lá do 911, lá dos anos 60. Mas é um carro sim que eu acho incrível e que você já pode importar aqui para o Brasil nesse ano, a menos que você tenha a grana necessária para isso. Vamos para o primeiro lugar? Vamos! Cara, o primeiro lugar tinha que ser ele. Tinha que ser ele. E por que ele está aqui na primeira posição? É óbvio que um certo cara iria vir aqui nos comentários e iria dizer: ah, mas está faltando um certo carro aí.
Eu sei, mas eu vou revelar esse carro agora, que inclusive é um carro que é amado por muitos jogadores de Need for Speed, amantes da franquia Velozes e Furiosos, que, cara, esse carro é um espetáculo e os primeiros exemplares dele já podem ser importados legalmente para o Brasil, cara. E eu estou falando nada menos do que o Toyota Supra A80. Cara, o famoso Supra, o famoso carro do Braia, já pode ser importado aqui para o Brasil, porque ele foi lançado em 1993. Cara, mano, o que dizer dessa maravilha, cara? É um carro que não bota defeito nenhum, ou seja, um carro que ninguém bota nenhum defeito nesse carro, cara. Ninguém. É um carro que é muito amado, principalmente pelos amantes do Velozes e Furiosos. É um carro assim que todo mundo parece que ama esse carro, e realmente é pura verdade. Por quê? Motor desse carro absurdo, 2JZ, que aguenta tudo. Se você acha, ou seja, o motor 2JZ é basicamente o AP da Toyota, ou seja, basicamente isso. Se aqui a gente tem o motor AP, que é o motor que aguenta várias gambiarras de turbo aqui, lá fora eles têm o 2JZ, que é basicamente o AP da Toyota. Cara, o motor AP japonês. E realmente, os caras conseguem extrair mais de 1000 cavalos preparando essa criancinha aí. Além de que não foi só isso. O filme Velozes e Furiosos também ajudou o Supra a se popularizar, cara. Graças ao Braia. E não só isso, o carro apareceu em vários jogos aí, Need for Speed a rodo, realmente é um carro que é muito, mas muito, muito amado pelos Gearheads. E tem duas versões, inclusive. Tem duas versões, que é basicamente... Tem duas versões que você pode trazer também, que é basicamente a versão GE, que é a versão aspirada, e tem a GTE, que é a versão turbo, que é a favorita de todas. Se não me engano, eu acho que a versão GTE só pode ser trazida a partir do ano que vem. Me corrija aí se a versão GTE também saiu junto com a versão aspirada, de 93, ou foram lançados separados. Mas mesmo assim, é um carro que é um objeto de desejo de muitos, cara. E é um carro que, graças ao filme, graças à fama do motor 2JZ, que é basicamente um apesão japonês, e graças também aos jogos, o preço desse carro valorizou muito, mas muito, muito, muito. Ou seja, se você quer importar um Supra desse, cara, para o bolso, porque, mano, vai ser caro pra caramba. Ou seja, se eu não me engano, até tem alguns aqui no Brasil. Tem um, inclusive, que eu vi anunciado na Web Motors. Sabe por quanto? R$1 milhão. Mano, por mais de 1 milhão num Supra. Cara, olha o status que esse carro chegou. Mano, daqui uns anos, esse carro vai estar no mesmo patamar de McLaren F1, cara. De tão valioso que esse carro tá atualmente. Mas os exemplares que estão lá fora ainda, se tiver algum cara que quer arriscar
a fazer esse trabalho de importar, trazer aqui para o Brasilzão tudo e tiver grana para isso, já é possível, porque o carro já tem aproximadamente 30 anos, cara. Realmente milagroso. Então tá aqui na nossa primeira posição, por isso que merece o pódio mais alto dessa lista, o Suprão da massa, o Toyota Supra A80, cara. Um carro que eu amo de coração, e se eu tivesse dinheiro, com certeza eu traria um. Ai, se eu tivesse ganhado na Mega da Virada, meu Deus do céu, mas tudo bem. Então, este foi o vídeo, pessoal. Esse foi o vídeo aqui de 7 carros que foram lançados em 1993, que você já pode trazer aqui para o Brasil. Ou seja, que foram lançados lá fora, aliás, você já pode importar de fora e trazer aqui para o Brasil. Então, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, bora! Eu vou ficando por aqui e fui, e até a próxima. Tchau, tchau. Falou!